Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer uma abordagem cujo objetivo é criar, né, um componente, um esquemático do componente, né, trazendo todas as características desse componente. Então para isso, né, o primeiro ponto, né, estamos com o projeto aberto. Esse projeto foi o que a gente criou no vídeo 1, então para quem não acompanhou o vídeo 1, eu oriento a assistir, para que ali a gente criou todo o nosso projeto, salvou ele e tudo mais, e fizemos uma parte introdutória ao áudio. Bom, precisamos do Octopart, então vamos lá. Então, a plataforma nossa de referência. No Octopart eu vou escolher LED. Né? No meu caso aqui eu já vou escrever LED aqui em cima, na parte superior. Ele vai lá buscar. Então nós temos uma gama muito grande, né, de LED. Então eu vou começar a filtrar agora. Então nessa página que apareceu, eu vou mandar mostrar os filtros. E aqui a gente começa a filtrar, né? Então tem mais de 2 milhões de resultados, né, de tipos de LED aqui. Vamos filtrar para DKey. Aí essa quantidade já caiu para 200 mil. Vamos escolher uma montagem. Vamos colocar 0805. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar uma montagem aqui, ó, 0805. O que é esse código aqui, 0805? É a montagem superfície, né? E o 0805 reflete a um componente ali de 1.7 milímetro para 2 milímetros. Então é um componente bem pequeno. E vamos ver o que ele já mostrou aqui. Então ele já deu algumas opções aqui embaixo, né? Então vamos pegar aqui o primeiro, entrar no site da DigiKey. Se você quiser escolher uma cor, né? Então a potência do LED, né? A luminosidade, enfim. Aqui você consegue filtrar mais ainda. Vamos filtrar para o LED vermelho, né? E aí a gente tem mais um... Caiu para 60 resultados, né? Então, inicialmente nós tínhamos 2 milhões, né, de itens relacionados a LED. Agora caiu para 60 com esses filtros, né, aplicados. Pois bem, eu vou entrar aqui, escolher um distribuidor, vou entrar no DigiKey. E no site do DigiKey, ele mostra aqui as características do componente e tudo mais, né? Vamos ver o datasheet dele. O datasheet é importante, é algo que a gente tem que saber consultar. Então aqui é o datasheet desse LED. Então ele traz aqui as dimensões, traz aqui o tamanho do pad, enfim. Então traz as curvas características do LED, e esses itens a gente vai precisar para o desenvolvimento da PCI, né, posteriormente. Então eu vou minimizar aqui, deixar do ladinho. Bom, o que eu preciso aqui? Depois que eu escolhi meu componente, avaliei ele, verifiquei que é isso que eu quero, né? Aqui na Octopart ele também traz, por exemplo, na DigiKey ele traz aqui o custo, né? A questão de quantidade, se você comprar um ou se você comprar 10 mil, né? Então a gente tem uma diferença grande aí de preço quando você se compra em quantidade, né? Então escolhido o LED, a gente vem aqui e copia o part number dele. Copiei o part number dele, que é esse 350 2038. Aí eu volto para o meu áudio e eu vou criar o esquemático aqui, né? Ou seja, o símbolo eletrônico do meu LED. Então eu vou aqui na biblioteca de esquemático. Então nós temos duas bibliotecas, tá? Uma biblioteca que é a do esquemático, que é essa, e a outra da PCB. Só que a gente vai usar o do esquemático agora. Eu venho aqui na guia Manufacturer Part Search. Lembrando, se você não consegue visualizar essa árvore do projeto, vem aqui na parte inferior e localiza a guia chamada Project. Aí você tem acesso.
Se você não consegue visualizar aí no seu Auto Manufacturer Parts First, você vem aqui em Panels e ativa essa opção para ele poder mostrar, ok? Então aqui nessa guia, né, eu vou colar o código e vou dar um Enter aqui para ele buscar. Beleza, lá ele encontrou o LED, né? Tem algumas especificações. Então, por exemplo, aqui ele está buscando, né? Então, vamos esperar ver se ele carrega. Tá, ele não tem o footprint, não tem o símbolo, né? Então a gente só tem o que? As características do LED, né? Então, categoria, package dele, intensidade luminosa, corrente de trabalho, tensão de trabalho, enfim. O que acontece? Se você for criar um componente, você tem que trazer características desse componente. Então, olha o tanto de campos que você tem que preencher na hora da criação desse componente. Então, a gente usa uma estratégia que é importar as características desse componente. Então, basta clicar com o botão direito e importar as características para onde? Para a nossa biblioteca do esquemático. Assim eu não preciso preencher todos esses campos, né? Eu estou buscando automaticamente todas as características do componente que são extremamente importantes para o desenvolvimento do projeto, né? Beleza. Quando eu mando importar, ele apareceu aqui, né? E se eu vim aqui agora na parte, ó, SCH Library, que é, ou seja, que é a biblioteca do esquemático, ele apareceu aqui em cima, tá vendo? Embaixo tem o componente 1, que a biblioteca não cria vazia, então ele coloca um componente aleatório. Se quiser, você pode deletar ele. Ele é um componente sem característica nenhuma. O que importa para a gente é o que nós acabamos de importar. Então, nessa área de trabalho aqui, se você apertar Ctrl e mexer o escudo do mouse, você consegue aumentar e diminuir o zoom aqui. Bom, aqui ele traz o que? Traz essa especificação, que é do componente, né? Sempre quando eu clicar duas vezes em cima de qualquer item, ele aparece no lado direito as propriedades, né? Então, por exemplo, esse nome aqui não é um nome interessante para a gente poder deixar no componente aparecendo no nosso projeto. Então eu posso vir aqui e ocultar ele, não deleta, tá, gente? Só seleciona ele, vai nas propriedades aqui no olhinho e oculta ele. Tá? Então eu tenho meu componente com as características importadas. Agora eu vou desenhar ele, né? Fazer o esquemático dele. Para isso a gente tem aqui Tools, Place, e aqui a opção chamada Pin, que é os pinos, né? Clicou ali, ele aparece um pino aqui. Essa parte que vocês podem observar que está com um xizinho aqui, é a parte de conexão, né? Que é a interligação com os outros componentes, né? Então o que eu faço? Antes de clicarem aqui, ou seja, eu selecionei a opção, estou movimentando, né? E o componente o pino está me acompanhando. Qualquer lugar que eu clicar, ele vai colocar o pino ali, né, e disponibilizar outro pino para eu colocar em outro lugar. Então, no caso aqui, eu tenho que inverter esse pino, né, que ele está errado, né? Então eu vou fazer assim, vou apertar a barra de espaço e vou colocar ele bem nessa posição. Vou dar um S aqui só para explicar melhor para vocês. Então, eu criei um pino. Nesse pino, a conexão com o outro componente é desse lado. E aqui esse pino é o nome dele, a tag dele está como 0. Então eu vou pôr aqui como 1, né? E esse 0 aqui, né? Esse 0 aqui que vocês estão vendo, eu vou mandar ocultar através do olhinho aqui, ó. Lembrando, para aparecer essas opções, sempre você tem que estar selecionado o objeto. E nas propriedades desse objeto você tem acesso às opções dele. Então esse aqui é o pino de um lado, que eu chamo de pino 1. Agora eu vou por outro pino, que é o pino 2. Esse pino 2 já estava... A conexão dele tem que ficar para fora, então eu vou por desse jeito, né? Então aqui a conexão está para fora. Selecionei o pino, vou tirar aqui. Então observe que a gente tem um componente.
Por que que eu coloquei bem nessa posição? Porque bem nesse centro aqui é a minha referência zero da minha área de trabalho. É o meu centro, né? Então, a partir daqui, eu posso usar como referência para desenhar meu componente, né? Beleza. Agora eu vou fazer o desenho, né? Você pode, como é um LED, posso vir aqui, ó, utilizar a opção Line, né? Interligar aqui os dois, selecionar aqui esse item que foi acabado, essa linha que foi acabado de desenhar, vou colocar aqui uma cor azul, tá aí. Vou vir aqui no Place e pegar um polígono, tá aí. Esse polígono eu venho e faço desenho do LED, né? Trazer ele aqui mais para trás. Place, polígono. Tá aqui. Legal. Lembrando, para sair da ferramenta, botão direito ou o ESC do teclado. Ele tá com uma linha um pouco mais grossa, né? Então posso selecionar meu polígono aqui, pedir para pôr um small, ele fica mais fininho. A parte de fill color, que é o preenchimento, vamos deixar azul também. Tá aí, né? O lado anodo, o lado catodo do meu LED. Falta a gente colocar o que? Colocar as pechinhas, né, que representam luzinha. Aqui tem alguns símbolos pré-prontos que dá pra gente utilizar. Então, por exemplo, aqui, ó, tem essas flechinhas aqui, ó. Então eu vou dar uma barra de espaço, colocar aqui, né? Esse cara, vamos deixar ele na cor azul. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da linha. Copiar e colar. Tá aí, fiz o meu LED aí, né? O esquemático do meu LED. Deixa eu salvar o meu projeto. Pois bem, agora que a gente está com o componente praticamente pronto, né? O desenho do esquemático do componente, o símbolo dele, vamos selecionar aqui os terminais para a gente certificar que o designador e o nome desse pino está com o mesmo nome, 1 em 1. Vim aqui no outro pino, então quando eu clico no pino, tá vendo que ele seleciona apenas a parte do pino, então tá 2 e 2, ok. O que mais? Vamos fazer um designador para o componente, né? O que é um designador? Vamos aqui na biblioteca do esquemático, no caso eu já estou, né? Se caso estiver aparecendo para vocês o projeto, basta vocês virem aqui na guiazinho, na guia aqui na parte inferior, escolher aqui SCH Library, que é a biblioteca do esquemático. E aqui dentro da biblioteca a gente vai ter apenas um componente, que é o que a gente criou aqui, né? A gente importou as características dele. Então aqui, seleciono aqui o meu componente, daí aparece a propriedade geral do componente. Aqui no designador, se ele tiver asterisco, né, o que a gente vai fazer? Qual que é a letra que designa um LED? Então, a letra D, né? Então, vamos por D, e aí a gente coloca um ponto de interrogação. Por quê? Num esquemático eletrônico, a gente pode ter ali 20 LEDs, por exemplo. Então, o Altium, ele vai fazer... a gente pode ter num projeto 20 LEDs. Colocando esse parâmetro D e ponto de interrogação, a gente dá condições para o Altium renomear os LEDs e fazer as contagens de maneira automática. No comentário, a gente pode pôr aqui, por exemplo, esse LED aqui, ele é um LED vermelho, né? Red. Então, vamos pôr ele ali no comentário, para quando a gente colocar ele no esquemático, ele apareça lá como um D e no comentário a cor dele, que é no caso vermelho aqui. Pois bem, tudo que foi feito, né,
em relação ao desenvolvimento do esquemático. Para que a gente vai utilizar esse componente? Então, se vocês vierem aqui na guia Projects, né, abrir aqui o esquemático em si, né, que aqui é onde a gente faz o nosso desenho, vocês vão observar que na guia Componentes, lembrando, se não aparecer aqui, clique em Panels e manda selecionar componentes. Na guia Componentes, você vai ter uma nova biblioteca com um nome, né, o mesmo nome, ó, SCH, o mesmo nome que você deu para a biblioteca do esquemático vai aparecer aqui. Se caso não aparecer, aí precisa atualizar. Normalmente fecha o projeto e abre de novo, que ele atualiza as bibliotecas. Mas é para aparecer direto. Se não aparecer, fecha o Altium e abre novamente. Clicando aqui, beleza, tá lá o nosso componente, né? Aí aqui vai ter toda a relação de componentes que a gente vai criar. Então basta clicar e arrastar. Vou dar um zoom aqui no esquemático. Então aquele componente que foi criado lá na biblioteca, ele está disponível aqui para eu montar meu projeto. Então, conforme eu for criando os componentes, eu vou adicionando ele no meu projeto para montar o circuito eletrônico, para desenvolver a placa para esse circuito eletrônico. No caso aqui eu vou deletar. Bem, então esse vídeo foi para a gente desenvolver, né, um esquemático, né, a biblioteca de um esquemático de um LED. Aí o próximo vídeo a gente vai trabalhar com footprint, né, desse mesmo LED, porque o projeto ele não é apenas o símbolo eletrônico no esquemático. Agora ele precisa do footprint dele, que é o que? As dimensões, a parte de soldagem que realmente vai estar na placa PCI, né, na placa de circuito impresso.